Pronto. A Juliana, ela é garagista também, tá, Juliana? Você pode andar por aí, mas o seu coração é nosso também. Ela tá com a gente. Ela esteve no nosso encontro do ano passado, uma pessoa muito especial para nós. E hoje ela vai estar aqui com a gente trazendo uma palavra especial, voltada para as mulheres, mas para todas as pessoas também, sobre saúde mental. E eu queria saber se a gente tem algum visitante hoje, se a gente está todo mundo de casa aqui, se nós temos pessoas nos visitando essa noite. Aí, não, nem você, Miriam, não vai dizer que é visitante. Ah, Kel aí, sabia? Mas beleza. Só para a gente, então, reafirmar as nossas posições. Ô, Daniel, seja bem-vindo, meu irmão. Só para a gente reafirmar nossas posições, então, queria falar para vocês que nós somos uma igreja antifundamentalista, uma igreja cristocêntrica, com muito orgulho, e a gente está aqui preocupado não com uma vida depois da morte, não com uma vida espiritual, não com uma vida que não está aqui na nossa frente, né? A gente está preocupado com os problemas desse mundo, com os problemas dessa sociedade, e por isso a gente se envolve, né, com coisas reais, com causas reais, como é o caso, né, dessa luta desse mês de setembro, né, que é o problema justamente das doenças mentais, né, o problema dessas, que é um problema social muito grande que tem acometido as pessoas. Eu ia pedir para a Cássia gravar, mas eu estou vendo que ela já está gravando, então tá ótimo. E esse mês a gente ainda tem mais uma programação, que é semana que vem nós teremos o culto do pessoal da música, né, em que a gente vai trazer músicas, canções especiais relacionadas também ao tema. Cada músico, cada pessoa vai trazer uma música, não sei se vocês já participaram de outros cultos assim, que a gente faz de vez em quando. E aí, domingo que vem, nós vamos ter um culto nesses modos, e vai ser muito legal, e vocês vão se preparando aí. Fora isso, a gente tem também na nossa agenda, tá rolando escola bíblica, né, Léo? Tá rolando ainda, é bom. Na sexta-feira que vem vai ter. Estamos tendo o clube da leitura aos sábados. E é isso, nossa igreja segue nossa programação, nossos cultos de quinta-feira, nossos tradicionais cultos. Graças a Deus, a gente segue aí com essa força. E eu queria falar para vocês do meu salmo do dia, eu queria só. Eu sempre gosto de trazer os assuntos femininos, né? A pauta, as coisas que estão rolando aí na sociedade e tal. E eu queria trazer uma polêmica assim que provém de um discurso que é muito difundido dentro das igrejas, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas essa semana explodiu um escândalo aí de um CEO de uma empresa de educação, um babacão, nem sabia que ele existia. E o pior é que isso ainda gera um engajamento para a pessoa, né? Ainda gera um engajamento, porque eu não sabia que a empresa dele existia, não sabia que ele existia, agora eu soube, porque ele levantou uma pauta que foi agressiva contra mim e contra a minha causa. E ele disse assim: Deus me livre de mulher CEO. O que é CEO? É mulher num cargo de liderança, né? A mulher executiva, a mulher que lidera uma empresa. Deus me livre de mulher CEO. Ele é um CEO de uma empresa, de um grupo de educação. E esse grupo de educação forma mulheres o tempo todo para serem CEO. Olha que idiota. Ele falou assim: Deus me livre de mulher CEO, porque lugar de mulher, a mulher jamais pode desperdiçar a energia feminina dela com o estresse que é liderar uma empresa. Foi uma coisa extremamente lamentável. E aí, esse cara, as ações da empresa, né, tiveram ali uma grande queda, tiveram um monte de consequências ali. E aí, ele disse que pediu para ser retirado do cargo e foi substituído por uma mulher, isso mesmo, ali. Só que ele continua sendo dono da empresa, tá, gente? A empresa dele. Então, ele só pediu, né, uma licença ali para abafar o caso. E agora ele vai vender um curso falando sobre isso, a tal de G4, Cássia. Só que esse, gente, é um discurso muito presente nas nossas igrejas, que é o lugar da energia feminina e o lugar da energia masculina, né? A gente já escutou isso por aí em alguma vez, em algum momento. E esse é simplesmente um discurso para nos colocar, a nós mulheres, no lugar
de bastidores, para nos colocar em lugares, sabe? Para que a gente fique sempre guardadinha, para que a gente fique sempre dentro dos lares, para que a gente fique sempre aos lugares restritos, sem que a gente possa liderar, sem que a gente possa exercer isso em posições de inferioridade, Aline. Obrigada. É exatamente isso. É um projeto do patriarcado para que a gente possa sempre estar em posições de inferioridade, né, reservado ali para esses papéis submissos, né, que seja dentro de casa, que seja nas posições menores dentro das empresas, nas posições de assessoria, mas nunca como CEOs, nunca como pastoras, nunca como, sabe, nada disso. Então, quero deixar aqui a nossa posição totalmente contrária a isso, tanto que nós temos aqui uma pastora, graças a Deus, falando. Que você ungida aí no próximo encontro. Quero minha unção com óleo da cannabis, estou aguardando. E quero dizer que quero colocar nosso posicionamento claro contra isso, que essa não faz parte, né, da nossa teologia de maneira nenhuma, e que, principalmente, Jesus, ele foi totalmente contrário a isso. Jesus, ele colocou as mulheres em posições de poder, Jesus colocou as mulheres na roda a todo momento, né? E como ele fez com a Madalena, quando ela esteve... Quando ela queria escutar, né, os ensinamentos, e Marta ficou reclamando, porque ela tinha que fazer a comida sozinha, tinha que servir as pessoas, e a afogada da irmã dela estava lá sentada, no meio dos homens, escutando. Mas Jesus falou assim, mas ela ficou com a melhor parte. Ou seja, Jesus autorizou, minha querida, está autorizado. Então, nós estamos autorizadas para falar isso para vocês, e ninguém vai nos desautorizar, ninguém vai dizer que a gente pode, que a gente não pode, porque Jesus já disse. Então, está mais do que na hora da sociedade parar com essa palhaçada e que a gente possa dividir as tarefas de cuidado, sabe, as tarefas domésticas, para que todo mundo possa, tanto a mulher quanto o homem, entendeu? Todo mundo precisa poder dividir o cuidado com as crianças, dividir o cuidado com a família, dividir a sobrecarga da casa, tudo isso é para pessoas adultas fazerem, não para as mulheres fazerem, certo? E aí vamos parar com essa palhaçada de que mulher não pode ser CEO, porque energia feminina é isso, energia masculina é aquilo outro. Beleza? Todo mundo pode. E aí eu queria chamar a música. Quero saber quem é que vai vir primeiro. É Cássia. E a outra música, peraí, como é que é o nome da irmã? Meu Deus do céu, essa MC tá demais. Julie, peraí. Me ajuda? Marcos? Gente, fala pra mim quem é que vai cantar hoje. Eu perdi. Assim, ninguém vai me ajudar, eu vou ter que me virar sozinha. Peraí. É a Julie. Eu ia ajudar, né? Mas é a Júlia Julie e Cássia que tá na Cássia e Julie. Não sei se é Obrigada. dupla, mas é isso. Não. É separada. Quem vai fazer ao vivo? O meu é gravado. Você é gravado, Cássia? Uhum. Então tá. Ô, menina Cássia. Menina Cássia, solta então a que tá gravada e depois a gente solta ao vivo. A gente chama ao vivo. Tá. Mas antes eu queria convidar a pessoa, né? A Cássia, né, Cássia? Você? Isso, Fala um pouquinho sobre a sua música. Então, essa música, ela foi gravada, mas é como se fosse uma música ao vivo. Porque é uma música que fala basicamente sobre Salmos 42:11. Eu posso até ler aqui rapidinho. Rapidinho mesmo. Na Bíblia que eu estou aqui, né? Todas falam, mas a tradução que está aqui é a seguinte. Por que você, Salmos 42:11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Salvador e o meu Deus. Então, o nome da música é Ó Minha Alma e ela é totalmente focada nesse trecho. E essa música mexe muito comigo todas as vezes que eu ouço, que eu canto em casa. E eu decidi cantar ela e eu falei, caraca,
eu não vou conseguir levar ela de forma racional até o final. E então eu gravei de forma espontânea, poderia regravá-la de forma mais contida, mas eu preferi deixar que o Espírito Santo, antes eu fiz uma oração, pedi que o Espírito Santo me usasse diante com essa canção, para que tocasse os corações de todos e todes. Então, não reparem a desafinação, a falta de tecnicidade, porque eu perdi a linha totalmente, tá? Com essa música me faz perder a linha totalmente no Espírito Santo, é sobre isso. E quem vai soltar o vídeo, eu mandei para o Marcos o vídeo, e aí eu não sei quem vai, se vai ser o pastor Marcos ou o pastor Léo que vai soltar o vídeo. É a Cássia que vai soltar, a que está cuidando aí do. Tem o MC, tem a pessoa que abre a sala. Aí a pessoa que abre a sala é que solta a música. Mas é minha xará? O nome dela é Cassiane. Ah, tá. Aí é Cassi. Ah, tá. O Cássio, mas eu vou soltar. E é isso, a gente não reparem, mas foi com todo o meu coração e amor, e é sobre a nossa alma, né? Eu aprendi, pelo menos quando eu era fundamentalista, não sei se ainda existe, pastores, por favor, se esse fundamento ainda ele faz sentido, que existe corpo, alma, espírito, e a alma que sofre, né? É a parte onde existem os sentimentos e onde a gente sente aquele sofrimento das nossas dores, né? E sobre isso. Vou falar mais não. Fala lá. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você, que às vezes não te entendo bem. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você, que às vezes não te entendo bem. E a primeira coisa que eu preciso saber é: por que estás tão abatida assim? Eu venho percebendo, não queria te dizer mais. Eu sei que ainda te perturbas bem dentro de mim. Parece até que se esquece que sem a fé é impossível agradar a Deus, e que a fé nada mais é que a certeza daquelas coisas que você não pode ver. Porque se você vê, já não será mais fé. Parece até que não percebe que o nosso Deus sempre ao nosso lado está. E mesmo que eu chore por toda uma noite, na manhã do outro dia a alegria vai chegar, porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é certeza de um futuro que não deixa duvidar. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é certeza de um futuro que não deixa duvidar alguma. Ele é socorro bem presente. Ele é certeza, certeza absoluta. Oh, minha alma, por que estás tão abatida assim? Te perturbas bem dentro de mim. De uma coisa eu sei, ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. De uma coisa eu sei, ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. Oh, Ele é o socorro bem presente na angústia, que não deixa duvidar alguma. Ele é certeza, certeza absoluta. Oh, minha alma, por que estás tão abatida assim? De uma coisa eu sei, ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. De uma coisa eu sei, ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendo bem. Poxa vida. Brincadeira foi séria. Agora, em Cássia, que coisa linda, minha irmã. Essa música é forte demais. Nossa. Que bom que você se permitiu ser instrumento de Deus essa noite aí. E essa conversa maravilhosa aí com a alma. A música realmente, eu tenho ela na playlist minha, eu gosto bastante também. E ela é bem tocante, de fato. Obrigada, minha irmã, pela sua participação. Deus abençoe. Foi maravilhoso. Desculpa a perdição de linha aí, gente. É assim que a gente gosta. Cara, gente, é assim que eu choro, assim que eu louvo a Deus, coisa feia, gente. Cada cara feia. Não, sai dessa. Amém, aleluia, por isso. Foi lindo, contagiou, maravilhoso. Bobeira. Ô, Julie, que está por aí, cadê você? Oi, tô aqui. Opa, vambora, minha irmã? Vamos. Saudade, Julie! Né? Gente, que saudade. Mudei, né? Vocês fizeram a festinha, mas enfim.
Só faltou vocês. Gente, eu vou pedir desde já perdão, porque eu tô muito nervosa. Eu sempre fico, né? Então, se a voz embargar, essa música também fala muito, assim, no meu coração, por conta de um processo imenso que eu passei. Quando eu estava no Rio de Janeiro, a gente passou, né, como família. E essa música fala comigo porque ela fala também que mesmo no momento do processo, Deus sempre vinha de algum jeito e ele se mostrava, mesmo com todas as dificuldades. Então, vamos lá. Deus, só você sabe o que passei para chegar até aqui. Toda a montanha, tudo que eu atravessei, quase parei. Tanto tropeço e espinho, não aguentava mais andar. Deus, quantas vezes eu me perdi no caminho que eu mesmo criei. Nele eu vi a saída, que eu tinha certeza que era você. Deus, eu corri sem cessar. Quando eu caí, me ergueu. Desde entrar e ficar bem de perto, eu só preciso olhar teu sorriso. Mesmo que eu não mereça ouvir me chamar pelo nome, eu só preciso te abraçar com minhas mãos calejadas. Nelas estão toda a minha corrida. Se não mereço, ao menos te chamar de pai, por favor. Eu só te peço, deixe entrar e ficar bem de perto. Eu só preciso olhar teu sorriso. Mesmo que eu não mereça ouvir me chamar pelo nome, eu só preciso te abraçar com minhas mãos calejadas. Nelas estão toda a minha corrida. Sei, não mereço te chamar de pai. Eu só te peço, me deixa aqui, olhando pra você e te ver sorrindo todas as manhãs e poder te sentir, deitar no seu colo, te chamar de amigo, sentir o teu cuidado. Me deixa aqui, perto de você e te ver sorrindo todas as manhãs, poder te sentir, deitar no seu colo, te chamar de amigo, sentir o seu cuidado. Me deixa aqui, sentir você. Pai, eu preciso, me deixa aqui, sentir você. Pai, eu preciso.
Amém. Uau, uau, que música poderosa, que voz, que maravilha. Obrigada, Júlio, pela sua entrega, pela sua emoção, assim, vocês duas trouxeram o sentimento feminino hoje de um jeito lindo, maravilhoso, da nossa intensidade, né? Do nosso jeito de ser mulher. E quero agradecer mesmo, de coração. Representaram lindamente, lindamente mesmo essa noite, para todos nós, para todas nós. E, e com essas canções maravilhosas, agora eu quero chamar a nossa convidada dessa noite, Juliana, minha querida. Entrego para você aqui, nas suas mãos, na nossa igreja, para que você possa nos trazer a palavra dessa noite, viu? Receba a Juliana, pessoal. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Me deem um okzinho para a gente seguir da melhor forma possível. Quero começar já expressando a minha gratidão, expressando a minha sensação de alegria que é estar aqui com a Igreja Garagem, garageiros, garageiras. É um imenso prazer, eu tenho um carinho enorme por essa igreja, por esse lugar, pela potência que a garagem é, e não só em palavras, eu pude experimentar isso na prática. É muito bom, assim, o que eu vivi no encontro, no último encontro, né, que aconteceu, do pessoal da igreja da garagem, e tudo que foi vivido, assim, nos grupos. É uma igreja tão potente, né, no contexto online, né? É inovadora nesse sentido, porque eu acho que a garagem consegue fazer uma coisa que é extremamente desafiadora quando a gente fala de encontros remotos, encontros online. A igreja da garagem consegue alcançar de uma maneira muito especial, e eu falo isso como experiência própria, né? A garagem já me abraçou demais, tanto fisicamente, né? Tive o privilégio de conhecer a pastora Thaís, a Adele, que bom que eu pude conhecer Roberta, pessoas como mulheres como elas, e tenho certeza que a garagem está em mãos muito potentes. Então, não podia deixar aqui de começar expressando a minha gratidão por esse lugar e pela confiança também, né, em trazer, como vocês sabem, estamos aí nesse mês de setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e eu achei muito interessante, né, trazer um tema quando me falaram, Ju, fala sobre codependência, porque a gente percebe muito as pessoas falando muito sobre o suicídio em si, né, como ele acontecendo, a pessoa vai lá, tira a sua própria vida, mas antes do suicídio acontecer, tem muita coisa acontecendo antes, né, e muita coisa emocional ali acontecendo. E aí eu vi que, né, é um mês assim, onde vieram muitos convidados, eu sou mais uma que venho complementar, porque eu sei que, pô, eu tô falando com pessoas assim que têm os seus saberes, e trago aqui como complemento o meu saber para unir com o saber de vocês a respeito desse tema tão sensível. E aí a gente vai, né, seguir pensando um pouquinho, né, sobre o tema codependência. E antes de começar, eu quero só enfatizar que a minha conversa aqui com vocês, ela vai partir de algumas perspectivas. A perspectiva que para mim, eu tenho como principal, que é a perspectiva da vivência, uma perspectiva vivencial, né, que eu acho que a gente pode falar sobre teoria, sobre Bíblia, sobre muita coisa, mas a gente precisa também considerar as nossas vivências, que é o que concretiza a teoria, né? Então, a partir da perspectiva vivencial, experiencial, perspectiva espiritual da Bíblia, né? Cristocêntrica, como foi apresentado no início, o que Jesus tem a nos dizer, como Jesus pode nos abraçar nesse sentido. E, obviamente, né, gente, não sei quem conhece o meu trabalho, eu sou psicóloga clínica, psicodramatista, então meu trabalho ele é fundamentado numa perspectiva afrocentrada, né, decolonial.
e aí eu vou considerar isso também aqui na nossa conversa, né, perspectiva da filosofia africana, né? Então, assim, no decorrer desse papo, vocês vão entendendo. E aí vamos começar, né, introduzindo, assim, eu sei que se eu perguntar o que é codependência, cada um vai dizer uma coisa. Não é muito difícil entender como que isso se caracteriza, mas existem várias formas. Eu acho que o importante é a gente tentar refletir sobre essas formas. Então, quando a gente fala de codependência, a gente vai falar de uma pessoa, né, que desenvolve uma relação, né, uma forte laço emocional referente a outra pessoa. Aí você pega e fala, vocês podem imaginar, não, mas então eu sou codependente? Não, a diferença é que na codependência, esse laço, esse forte envolvimento emocional, afetivo, ele é disfuncional na codependência. Ele vai ser disfuncional, ele vai ser tóxico, né? Ele vai fazer barulho ali na relação. E uma coisa muito importante para a gente seguir aqui refletindo sobre isso, para pensar na codependência, é que por trás de um codependente existe um dependente de alguma coisa. E aí, de um modo geral, se vocês perceberem, se vocês forem pesquisar, vocês vão entender que, vocês vão ver que quando se pesquisa sobre codependência, vem muita pessoas que têm situações com relação com dependência química. Então, aquelas pessoas que são codependentes de dependentes químicos, mas não só. Não se caracteriza apenas nesse tipo de relação. A gente pode ter algum tipo de codependência química, não só, mas familiar e afetiva também. E aí eu quero refletir aqui com vocês, porque quando a Adélia entrou em contato comigo, ela falou, Ju, você pode falar sobre codependência? Óbvio, claro, posso falar. Porque a gente percebeu que isso é um tema que surge muito, que aparece muito nas falas e nos discursos de mulheres. Por que será que aparece? E aí eu vou convidar vocês a colocar aqui frases, pequenas sugestões no chat, para a gente interagindo aqui. Eu vou lendo, vocês colocam no chat e eu leio. Por que vocês acham que mulheres, né, são mais propensas a desenvolver codependência? Coloquem aí. Por que será? Vamos ver o que vem. Por que será que as mulheres têm mais predisposição e os casos... E aí a gente já tem patriarcado. Deixa eu acessar aqui o chat. Vamos lá. Patriarcado, as mulheres têm que salvar as pessoas porque se sentem responsáveis por todo mundo. Questão cultural, porque a sociedade não ensina a mulher a ser livre. Patriarcado, novamente. Somos ensinadas a cuidar desde criança. Falta de rede de apoio, dependência financeira. Eu gosto muito por isso que eu falei que no início aqui eu estou contribuindo com outros saberes, né? Eu gosto muito de fazer participação, na qual a minha participação ela é interativa. E aqui a gente complementa, a gente traz luz juntos e juntas a partir de um determinado tema, a partir de uma determinada reflexão, e a gente vai entendendo a partir da experiência, a partir do saber de cada uma, o que cada pessoa entende sobre codependência, e é mais ou menos por aí, né? Quando a gente... que bom que a gente vai evoluindo e a gente vai podendo acessar a informação, consequentemente se autoconhecer. Achei interessante que a Lohane trouxe contos de fada, sonhos ilusórios no amor romântico. É tudo isso, gente. É tudo isso e mais um pouco, né? As mulheres, elas são ensinadas desde criança a cuidar, a estarem no cuidado. E eu queria até trazer um complemento sobre o fato de mulheres estarem
muito mais nesse lugar de codependência do que homens. A contribuição da religiosidade, a contribuição da igreja, o impacto da igreja e de um discurso difundido, né, de um ensinamento difundido sobre como deve ser mulher, como deve ser esposa, né, pensando ali na ideia de família tradicional que as igrejas fundamentalistas ensinam. A igreja também tem um papel. Eu acredito que se eu for perguntar aqui, vocês vão se lembrar, quem já fez parte do movimento aí tradicional fundamentalista. Eu já fiz parte do movimento fundamentalista e eu cansei de ver mulheres codependentes, né? E essa codependência mulheres que o marido não é cristão e aí tem algum vício, e a mulher ela é ensinada, luta pelo seu marido, luta pelo seu casamento, ele vai se transformar, ele vai mudar, ou não necessariamente o marido ele tem um vício. Para vocês perceberem o impacto da igreja, só o fato do marido, do companheiro não ser cristão, e aí a mulher, ela fica naquela missão de salvar o marido, isso também pode gerar uma codependência. E aquela mulher não sai daquela relação. Vocês sabem que a igreja influencia e reforça essa codependência, faz a manutenção de mulheres nesse lugar. Aí aqui eu trago um pouco de uma perspectiva da vivência, da minha vivência própria, né? Eu conheci o meu marido, eu tinha 14, 15 anos de idade. E aí, assim, né, eu fazia parte desse movimento fundamentalista, e assim, ele não era evangélico, e teve aquele alvoroço todo na igreja, porque ele não era cristão, e aí, por causa dessa ideia que a igreja difunde, né, que nós vamos salvar, e que a gente também vai recebendo na nossa educação, eu guardei isso comigo, não, eu tenho uma missão, normalmente na codependência, seja familiar, seja a pessoa um dependente químico, a pessoa tem uma fragilidade, que eu acho muito importante a gente sinalizar uma coisa aqui. O codependente, ele é dependente de alguém que tem alguma fragilidade. Né? Então, vamos diferenciar o dependente de algo, ele é dependente químico, ele é dependente, ele tem uma fragilidade financeira, ele tem uma fragilidade emocional. Aí ele conhece uma pessoa, ele pode não necessariamente ter uma dependência química, mas ele conhece uma pessoa e ele tem essa fragilidade, essa pessoa, que na maioria das vezes é a mulher, ela se envolve com essa pessoa, percebe essa fragilidade, internaliza nela a ideia de que eu vou cuidar, eu vou proteger. Aqui eu tô dando um exemplo, assim, de relacionamento conjugal, mas existem mães codependentes dos seus próprios filhos. E aí, nesse caso que eu tô exemplificando, eu lembro que eu internalizei essa ideia comigo de que eu tenho uma missão e não vou falhar. Eu tenho uma missão e não vou falhar de salvar, na época era meu namorado, e eu sei que, gente, como isso é tóxico. Como isso é. E eu, né? Vamos considerar que eu era nova, gente, uma adolescente. 15, gente, eu sofri tanto, eu vivi tantos sofrimentos, e aí tinha uma pressão da igreja por ele não ser cristão, e ao mesmo tempo tinha aquela pressão de que ele tinha que se converter, e aí eu pegava aquela pressão para mim, e aí, né, resumindo, passei por um processo de autoconhecimento. E aí não tem como a gente não falar de emoções. Quando a gente está falando de codependência, a gente está falando também de como a gente lida com as nossas emoções. A codependência, ela aparece ali nas relações. E o que envolve isso? Como a gente se relaciona, envolve como a gente se afeta. Como a gente se afeta fala sobre como a gente lida com as nossas emoções. Então, para poder entender, fazer um processo de cuidado, precisa passar por esse lugar de autoconhecimento. Esse lugar de autoconhecimento teve contribuição do quê? Obviamente, a saída, né, desse movimento fundamentalista, autoconhecimento,
terapia, rede de apoio, aquilombamento. E eu acho que o principal foi desconstruir ideias aprendidas, né, que a gente cresce com ideias cristalizadas, e quando a gente fala de mulheres, de codependência, e a gente precisa falar que na maioria das vezes dessas codependências são mulheres que estão nesse lugar, a gente precisa aí entrar num ponto principal, que eu não posso deixar de falar, sobre a ideia de amor. Como amamos? Como amamos? E aqui eu tô falando, assim, a gente está focando no público feminino, né, falando com mulheres, mas eu quero fazer aqui relações, né, desse codependente para um codependente, como eu falei, existe um dependente, né, e esse dependente, ele tá nesse jogo das relações. Ah, mas eu nunca vou deixar de ser, é muito difícil deixar de ser codependente porque eu tenho uma pessoa que é dependente de algo. E por isso eu não consigo sair desse lugar. E aí eu quero trazer uma reflexão bíblica, né, na intenção de complementar, né, o auxílio. E Deus, Pai, Mãe, Espírito Santo, nos dá ferramentas para a gente poder lutar contra as dificuldades. E aí eu quero trazer uma reflexão que está ali em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, se aquecerão, mas um só se aquecerá. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Então a gente pode aqui refletir e pensar, essa palavra está dizendo que a gente precisa cuidar, que a gente precisa ajudar o outro. Sim, é sobre isso. Mas olha como a gente encontra uma sabedoria aqui. É melhor serem dois do que um, né? Porque se um cair, o outro levanta. O que essa palavra está dizendo? Que o outro ele vai cair. O outro pode cair no caminho. Você pode cair. O outro pode cair. E no final ainda diz assim, o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Ou seja, pode se quebrar. Não se quebrará. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa palavra nos convida a refletir sobre a nossa capacidade de estar no cuidado e não no controle. E aí que entra a codependência. A codependência fala sobre controlar o outro. Por isso que ela é tóxica. Por isso que ela é disfuncional. Lógico que a gente está falando aqui sobre diversas emoções que faz você, né, estar nesse lugar de codependência. Mas naquele comportamento prático, a pessoa tem a ideia de que ela vai salvar o outro, que ela vai controlar o outro, que ela vai impedir que o outro sofra e que o outro viva isso, ou que ela vai conseguir salvar e que ela vai conseguir evitar. Por isso que essa palavra ela é muito rica, ela nos ajuda, porque ela nos convida a estar no cuidado e não no controle. Quando a gente entende que o outro vai cair e que esse cordão ele pode sim se quebrar. Mas quando a gente está no cuidado, a gente está mais forte para que ele não se quebre tão depressa, que se ele se quebrar, a gente se fortalece novamente. E aqui aí a gente fala sobre o que também? Quando a gente precisa falar de saber cuidar, porque nas relações a gente quer controlar o outro. A gente quer mais controlar o outro e às vezes a gente é controlada do que cuidar, do que ser cuidada. Por isso que para falar sobre isso,
quando a gente fala de codependência, a gente está falando de como a gente se afeta emocionalmente, a gente precisa falar de como a gente se olha, de como a gente se conhece, de como a gente ama, como mulheres amam. E aí eu trago aqui uma perspectiva decolonial do que a grande Bell Hooks tem a nos dizer sobre amor. O amor próprio é a base da nossa prática amorosa. Porque sem o amor próprio, os nossos outros esforços amorosos falham. Ou seja, o que isso sugere? Essas palavras, a palavra da Bell Hooks, de Cristo, lá em Eclesiastes, fala sobre como a gente ama e como a gente se ama. E nessa prática de amor que foi aprendida, do amor romântico, desse tipo de amor que é abusivo, que é tóxico, e que eu preciso salvar o outro, mas salvar, e essa ideia de salvar, ela tá ligada a uma ideia de controle, de dominação, né? Por isso que quando a gente se conecta com Cristo, a gente sai desse lugar abusivo. Por isso que a igreja fundamentalista não faz mais sentido. Porque no jogo das relações existe controle, existe abuso, existe limitar o outro. E por que eu estou dizendo isso? Porque o codependente, lógico que é através de um processo de autoconhecimento ali, eu sei que a gente está falando sobre isso, talvez pessoas podem ir se percebendo como codependentes. Só você que está aqui ouvindo conhece a sua história. Só você conhece o seu contexto, a sua realidade, o seu relacionamento, os seus relacionamentos, a sua maternidade, o seu trabalho, a sua relação com o seu chefe, com a sua chefe, a sua relação com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu filho. Só você conhece. E aí talvez pode gerar aquela angústia assim, pô, eu tô me percebendo codependente, eu sou codependente, o que eu preciso fazer? O primeiro passo é esse aqui, ó, é tomar consciência. E aí entendo que ao tomar consciência vem a angústia, vem a angústia de se perceber nesse lugar. E a partir desse tomar consciência, não basta tomar consciência. Tomar consciência é isso aqui. Talvez tenha algum codependente que esteja se percebendo e já está tomando consciência que mas aí tem um outro passo, que é aceitar. Você toma consciência. Você pode tomar consciência e falar, eu não quero lidar com isso. Não quero lidar. Mas aí você precisa aceitar. Aceitar que você é uma pessoa codependente. A partir do momento que você aceita, pronto, são os dois pontapés assim, iniciais. A partir do momento que você toma consciência, aceitou, aí você vai buscar recursos de expressão, aquilombamento, se fortalecer, autoconhecimento. O autoconhecimento começa aqui dentro. Você começa a se perceber. É um processo que envolve paciência, envolve um autoconhecimento no qual você vai precisar explorar essa ideia de amor consigo mesmo, amor próprio. Você sabia que, por isso que Bell Hooks fala que o amor próprio é a base da prática amorosa? Porque sem isso os nossos outros esforços amorosos falham. Porque quando a gente se ama de maneira mais plena, de uma maneira, quando a gente consegue acessar esse lugar do auto-amor, a gente consegue amar o outro melhor. A gente consegue amar o outro com respeito. E aí a gente também dá liberdade para o outro. Porque lembra que na codependência a gente quer controlar? Se você é uma mãe codependente, você vai ser super protetora. Você vai ter medo do seu filho ir. Você vai ter medo do seu filho se arriscar. Se você é uma esposa, um companheiro, uma companheira codependente, você vai ficar em cima do seu companheiro, da sua companheira. Você vai ter medo, você vai ser tóxico, tóxica.
Você vai querer ficar ali. E se a gente for explorar aqui tudo o que isso causa ali na prática, ansiedade, desespero, frustração, porque no final o fato é que não conseguimos controlar o outro. Não conseguimos. Então a gente precisa entrar nesse processo de aceitar estarmos no cuidado e não no controle. E aí, numa perspectiva, né, ainda numa perspectiva decolonial, e unida a essa palavra de Eclesiastes, que somos ensinados a andarmos em dois ou mais, a filosofia Ubuntu diz que eu sou porque nós somos. Então eu só sou porque vocês estão aqui, de algum modo. Eu só posso trazer essa contribuição porque vocês estão aqui. E vocês podem levar essa contribuição adiante. A gente pode ser porque somos num todo. E vamos sendo, e aquilo que eu sou se encontra com aquilo que a Adele é, e aquilo que a Adele é se encontra com aquilo que a pastora Thaís é, e aquilo que a pastora Thaís é se encontra com aquilo que o Léo Maltrapilho é, e aí a gente vai gerando conexões, e tudo isso no cuidado, não no controle. E eu sei que, assim, ainda na pegada da angústia, como esse lugar de psicóloga, né? Eu sou psicóloga clínica, então eu atendo pessoas que estão no processo de se auto-perceberem, de cuidar de uma problemática. E aí eu entendo que quando a gente está falando de um tema tão complexo, um tema tão sensível assim, né? E aí o culto vai acabar, esse encontro vai acabar, e talvez pode ser que fique assim uma angústia. Mas Kierkegaard, que é o pai da filosofia, ele fala que a angústia faz parte do processo. A partir dessa angústia que vocês tomam consciência, eu sei que pode ter a sensação que vai ficar só nela, mas a partir da liberdade, né, que Deus nos dá, a partir da liberdade que temos de ser pessoas nesse mundo, você tem a possibilidade de não ficar só na angústia. Inclusive, na filosofia a gente diz que é no vazio que algo acontece. É no vazio que algo acontece. E aí, considerando, né, todas essas contribuições que vieram aqui, vou até repetir aqui, né? O que faz as mulheres ser mulheres, né? Mais mulheres serem codependentes. A mulher santa santifica o marido. Minha mãe viveu isso por anos. A mulher sábia edifica o lar. E aí aquilo que eu estava falando, né? Do impacto da igreja. Na minha cabeça, olha, um homem trazendo aí a sua contribuição, na minha cabeça só vem a porra do patriarcado. E que porra, né, gente? Ele falou assim, do jeito que a gente tem que é aquilo, né? A gente tem que dar nome aos bois. E é tão cruel. E só quem sabe dizer o quão cruel é isso são as mulheres. Né? E eu entendo, eu fico toda arrepiada, porque assim, eu atendendo mulheres, gente, não é um processo fácil. Então, quando eu trago essa palavra aqui de Eclesiastes, para a gente assumir esse lugar de mais cuidado e não controle, e aqui eu não tô. E aí, assim, a gente poderia falar assim, nossa, as mulheres são mais codependentes, e aí essa codependência ela gera relacionamentos disfuncionais, tóxicos, abusivos. Talvez possa dar a entender que as mulheres são as opressoras, mas não. Na verdade, por isso que eu falei no início, por trás de um codependente existe um dependente de algo. E como as mulheres foram ensinadas a cuidar, a salvar, e no final elas estão perdendo elas mesmas, estão se perdendo. Por isso que eu trago a perspectiva de Bell Hooks, que nos ensina sobre amor. Então, para não
não ficar somente assim na angústia, né? Que às vezes é dar conta, né? Tomar consciência de que talvez você é um codependente ou você é uma codependente, seja o contexto que for, é se apegar nessa ideia, olha, tá, eu entendi que eu tô nesse relacionamento, eu tô me envolvendo dessa forma e gerei uma codependência nessa relação. E eu preciso fazer algo. Começa-se por um processo de autoconhecimento e você vai precisar, mulher, aprender sobre amor. E eu também não gosto só de deixar na responsabilidade da mulher, porque homens precisam aprender sobre amor e como amam. E aí eu deixo até a sugestão de Renato Nogueira, que é um filósofo brasileiro, homem negro, que tem muito a ensinar sobre amor, principalmente para os homens. E aí eu deixo aqui como dica, tem um livro dele que fala Por que amamos? E homens precisam, eu não quero sair daqui e trazer a minha contribuição deixando mais um peso para as mulheres. Eu quero que as mulheres saiam aqui se sentindo abraçadas, acolhidas, talvez entendendo-se nesse lugar, né, tomando consciência de algo que pode trazer essa angústia, mas eu quero dizer, a culpa não é de vocês. Como outras mulheres aqui falaram, e que bom, por isso que eu pedi para vocês trazerem a contribuição, para não ficar somente nas minhas palavras. Vocês podem perceber que a maioria das mulheres, muitas mulheres falaram, patriarcado. A ideia de como as mulheres são ensinadas, o que a igreja faz com as mulheres. Então, se tem uma coisa assim que eu peço e que eu quero que vocês incorporem isso ao máximo, se livrem da culpa, não saiam se sentindo culpadas. Mas vocês precisam estar nesse cuidado. Deixa eu trazer outras. Felipe Santana, na geração Z, apelidamos de ONG de macho. ONG de macho. Muito bom os homens participarem disso. Quando eu gosto muito, assim, eu reflito na minha experiência trabalhando com mulheres, trabalhando com mães. Não tem como não acessar lugares, temas que são extremamente dolorosos. E aí eu refleti, eu percebi que o fruto de muitas dores das mulheres são causadas pelo patriarcado, pelo machismo, pela masculinidade tóxica. E aí uma coisa me incomodou e me incomoda até hoje, que as mulheres falam e as mulheres são acolhidas, só que o opressor fica no mesmo lugar. O opressor. E aí eu fiquei assim, percebendo isso, eu falei, cara, é um trabalho de enxugar gelo. Já fiz trabalhos assim, grupos com mães, e mães trazem relatos de sobrecarga, sabe? E que é um peso, só isso, só. E aí, e quem é o opressor nisso tudo, nesse estresse, nessa sobrecarga? É o homem. E cadê esse homem? Ele tá lá, continuando, continua sendo opressor, na manutenção desse lugar de opressor. E é algo que, então, assim, os homens que estão aqui, é muito mais sobre vocês. As mulheres, elas precisam de abraços e de abraços sinceros. E aí, né, quando eu estava refletindo sobre o que eu ia falar, pedindo pro Espírito Santo, aquele rolê lá, Espírito Santo, fala comigo, né, me guia. Até ia esquecer, mas o Espírito Santo lembrou, que bom. Que a gente precisa chamar Deus para o cuidado. Me veio até aquele louvor, né, do Kleber Lucas. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus
cuida de mim. Só resumindo, Deus cuida de nós. Como Deus cuida de nós? A partir de nós mesmos. A partir de nós mesmos. Porque a gente não pode ficar nesse campo subjetivo, sabe? Eu vou orar a Deus e vou pedir para Ele cuidar de mim. O Verbo se fez carne. Deus, a Bell Hooks aqui é a precursora, né? Amor não é simplesmente um sentimento, é ação. E Deus nos convida para ação. Quando Deus ele se coloca para cuidar, Ele quer se colocar a partir da sua vida, a partir da minha vida, a partir da vida uns dos outros. E o convite é esse, para a gente entrar no cuidado e não no controle. E aceitar esse lugar, né? E como que eu posso cuidar do outro? Como será que eu posso cuidar do outro? Aprendendo como amar, aprendendo a me amar, lembrando do amor próprio como base, e na medida que eu aprendo a me amar, eu consigo amar o outro de maneira mais saudável. Aí a Miriam falou assim, pais têm isso, né? Acho que esse lance da codependência. E aí eu lembro também que, trazendo ainda um pouco dessa perspectiva da vivência, eu lembro que quando minha filha nasceu, era minha primeira filha, né? Mãe de primeira viagem, ela teve uma intercorrência no parto. Ficou tudo bem, mas assim, foi uma grande intercorrência, questão de oxigênio, dela não conseguir respirar dentro da barriga antes de nascer. E o fato daquilo ter acontecido super me assustou. E ela nasceu, eu fui tomando consciência disso depois, né, gente? Eu tava ali protetora demais. Olha aqui o exemplo da codependência, pra gente sair um pouquinho desse lugar de codependência de um dependente químico. Minha filha tinha meses. Até 1 ano, gente, até 1 ano dela. Tudo quem fazia era eu e meu marido, ninguém mais. A minha filha não ficava com a minha mãe. Por quê? Porque eu tinha medo a partir de uma fragilidade que ela teve ali no nascimento. E aquilo me deu medo. E aí, na codependência, a gente limita o outro e acaba se limitando. E a minha filha estava limitada ali, gente, até 1 ano minha filha não ficava com minha mãe era minha vizinha. Eu fui percebendo isso, eu fui percebendo que eu estava super protetora, até demais, meu marido também, e aí não foi fácil. Eu lembro até a primeira situação, assim, que eu deixei a minha filha, ela já tinha 1 ano, deixei minha filha com a minha mãe, e ela soltou um choro assim, um chorinho. E a minha mãe falou assim, filha, pode ir, vai ficar tudo bem. Vocês estão percebendo o cuidado de Deus a partir da vida do outro, na prática? Então Deus é a mãe que diz assim, a minha mãe que diz, filha, vai ficar tudo bem. Então o cuidado de Deus é a nossa vida, que é o poder dizer, vai ficar tudo bem, se encoraje, se fortaleça, se ame, se cuide. E aí eu fui com aquela angústia, aquele medo, e respirei fundo. Foi um dia só, gente, que ela chorou. Um dia só que ela chorou. Depois ela chorou mais por causa, assim, tem aquela conexão, né, mãe e bebê, e ela viu saindo, e eu não era. Vocês percebem o que a codependência faz? Mais uma vez, me limita e limita o outro. Então ela viu, ele tinha 1 aninho, ela viu me afastando, e aí chorou, eu vi o olhar dela assustado, eu também fiquei com o olhar assustado, mas a minha mãe falou assim, filha, vai ficar tudo bem. E aquela palavra ali, o cuidado de Deus na prática, na vivência real, me confortou e eu fui encorajada.
E aí, assim, para concluir, não sei se eu extrapolei, meu Deus, era 30 minutos, acho que tá no tempo, né? O cuidado de Deus, para não ficar só nisso daqui, mais uma vez, né? Aquele aquele cuidado de psicóloga que eu tomo muito cuidado para que nos atendimentos, se a gente fala sobre um tema muito complexo, muito doloroso, tem aquela terapia, quem faz terapia sabe, tem aquela sessão que é leve, tem aquela sessão que é mais pesada, tem aquela sessão que vai ser de risada, tem aquela sessão que o paciente vai chegar e vai falar assim, ai, eu não sei o que eu vou falar hoje. Isso é muito engraçado, porque ele chega falando que não sabe o que vai falar hoje, aí quando vê, deu o horário da sessão, ele tá descobrindo coisa ali, falando tanta coisa. Então vai ter aquela sessão que ela vai ser leve, tem aquela sessão que ela vai ser pesada, mas eu tomo muito cuidado para que, acima de tudo, após a sessão, os pacientes saiam acolhidos. Ainda mais quando tem algo extremo, algo que veio, uma dor, um trauma ali que foi mexido, que a gente explorou. Então, eu sei que talvez a nossa conversa pode gerar gatilhos, mas não é só isso. Não é só isso. Eu quero lembrar, assim como eu falei no início, que a garagem existe como potência. E aí alguém perguntou aqui o que é aquilombamento. Vamos lá. Aquilombamento, na verdade, essa terminologia, ela vem sim do berço africano, de aquilombar, dos quilombos, porque eram nos quilombos que os escravizados, eles se acolhiam ali. Eles se acolhiam entre eles, em pequenos quilombos. Quando eles conseguiam escapar dos seus senhores, eles faziam pequenos quilombos para poder viver. Esses quilombos tinham uma grande representatividade no sentido de acolhimento, de vitória. Era o lugar casa, era o lugar de abraço, de união, de encontrar com os seus. Então ali os povos africanos, mulheres, homens, crianças se encontravam e se abraçavam e podiam vivenciar a experiência da liberdade. Aquilombamento é isso. E aí é interessante essa pergunta, porque eu estou encerrando e falando que para além do gatilho, para além da angústia, se aquilombem para se fortalecer. Não fiquem só. Se aquilombem na garagem. Garagem é um lugar de aquilombamento. Os cultos online são lugares de aquilombamento. Os grupos que existem são lugares de aquilombamento. Você chamar alguém da sua confiança, construa redes de confiança, redes de apoio. E aí, nesse mês de Setembro Amarelo, a gente precisa falar sobre isso, né? Quebrar silêncios. Quebrar silêncios. Aquilombamento é isso. Se aquilombe, quebre, não guardem com vocês, mulheres. Peguem essa ideia de salvar o mundo e salvem. Comecem a se salvar. Salvem a si mesmas. Comecem a se salvar. Se o mundo ele é tão potente, as mulheres sendo o que são, quando as mulheres começarem a se salvar, ele vai ser mais potente ainda. Quando as mulheres começarem a se amar de verdade. Deixa eu encerrar com um poema de minha autoria, tá? Não criem muita expectativa, gente. Não criem muita expectativa. E aí eu quis trazer esse poema aqui porque fala muito desse momento, um limbo de emoções, na qual eu me vi assim, codependente, tinha que salvar meu marido para ele se converter, para ele, em nome da religiosidade da igreja, ao mesmo tempo eu tinha que cuidar de uma bebê e eu tinha aquela necessidade de super proteger. E aí eu lembro que eu estava tão cansada, num certo dia, num desespero, eu deitei na cama, e aí me vieram algumas palavras ali. Eu gosto muito da perspectiva da escrevivência, que é escrever a partir da nossa vivência, e esse poema
é um pouco disso. Deito-me sobre a espera do amanhã. Permito-me descansar. Caso contrário, eu não suporto. Não suporto o peso de uma estrutura construída sobre mim, uma estrutura que me desestrutura, uma montagem que me desmonta. Pronta? Não. Respiração. Inspirar, expirar. Um movimento implicado na necessidade de viver, nascer para ser. Ser? Quem? Não sei. Esperar. Navegar podendo naufragar, arriscar-se no vazio do não saber. Escrever a minha história me coloca em riscos. Escrever a minha história em meio a rabiscos me coloca em riscos. Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando, ultrapassando nós. Na minha vivência, ou melhor, na sobrevivência, vou desamarrando nós. Descosturando costuras não pertencentes a mim. Há entraves para eu ser quem eu busco ser. Sim, eu sei, é de doer. Ao mesmo tempo, eu sou grandeza. Eu crio em mim mesma, em nós, fortalezas. Insisto, persisto. Todo dia um levantar. Isso é vida gerada, força, riso, choro, é ar. Então isso é do meu coração ao coração de vocês. Que vocês não são só o desespero. É força, é riso, é choro, é ar. Gente, é isso. Eu acho que eu concluo aqui tudo que eu tinha a dizer. A palavra do meu coração, do coração do pai, da mãe, do coração da minha mãe, do coração da minha ancestral, das ancestrais Bell Hooks, dos nossos ancestrais, filosofia africana e do nosso maior Jesus Cristo. É isso. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada pela confiança. Obrigada, Quero uma Adélia. salva de palmas para a nossa convidada Juliana, que arrasou demais, demais. Palminhas. Pode ser assim, pode ser aqui no coisa. Como vocês quiserem, pode ser assim, que a nossa igreja sabe Libras também. Pode ser de todo jeito. Ju, você poderia falar até meia-noite aí, que eu ia ficar aqui vidrada, porque palavras maravilhosas, muito edificantes, coisas muito boas. E acho que extremamente necessárias, assim, para todos nós, todo mundo precisa em algum momento, todo mundo em algum momento da vida está nesse lugar, né? Quem nunca, sabe, falou alguma coisa do tipo, no dia que, sei lá, no dia que meu marido arrumar um emprego, eu vou ser feliz. No dia que fulano parar de beber, eu vou ser feliz. No dia que meu pai parar de fazer tal coisa, eu vou ser feliz. A gente projetando a felicidade da gente no comportamento de outra pessoa. Como isso é comum, né? E que a gente possa refletir muito mesmo em cima de tudo que você disse, e muito sensível da sua parte também, tentar não trazer mais uma responsabilidade para o nosso colo, né, no colo das mulheres, e eu fico feliz com a nossa audiência masculina aqui hoje. Meninos, obrigado por vocês terem vindo, eu tenho certeza que a palavra foi muito boa para vocês também, foi ótimo. E é isso, eu sou muito grata, estou muito feliz que você tenha vindo. Eu fiquei tão empolgada com a participação de Juliana que eu acabei esquecendo de falar do Pix da garagem. Alguém, por favor, bota aí no chat aí, a gente vai seguir o nosso culto, só para a galera não esquecer de que a nossa obra não pode parar. E aí a gente vai organizar aqui a nossa filhinha. Vamos levantar as mãos juntos. Não sei se você lembra aqui dos nossos cultos, a gente geralmente, depois que termina a palavra, a gente comenta, né? A gente sempre dá esse espaço, a gente tem esse espaço de escuta, as pessoas falam, e aí a gente troca algumas ideias. Eu peço que vocês sejam breves, tá, pessoal? Eu sei que o assunto é bem tocante, eu mesma quero falar aqui horrores, quero falar 3 dias, mas eu vou me conter.
para que todo mundo tenha a oportunidade de falar e desfrutar dessa presença maravilhosa da Ju aqui essa noite, tá? Ô, Vini, vai com Deus, amigo. Que bom que você veio. Leva sua mãe aí e cuida dela, viu, amigo? Obrigada. Mara, você que levantou a mão primeiro? Vamos nessa. Oi, galera, boa noite. Eu quero falar o seguinte, Juliana, que delícia te ouvir. Menina, você não tem noção do que foi a sua voz no meu coração. A palavra maravilhosa, mas o seu tom de voz, esse sorriso seu com os olhos. Eu fiquei assim maravilhada. Agradeço muito por você ter falado. E tudo que você falou faz todo sentido. Essa coisa de controle versus cuidado, sabe? Serem dois é melhor que um, cordão. Eu acredito que nesse cordão de 3 dobras, quando a gente está em 2, o terceiro é Jesus. Então, e isso tudo que você falou trouxe para mim, eu acredito, para nós todos, muito crescimento. Mas o teu jeitinho de falar, menina, é sensacional. Eu gosto muito de ver o Léo falar, que eu adoro o sotaque carioca, né, do Rio. Mas o teu tonzinho de voz, meu Deus, que dele. Ai, eu quero ser sua paciente. Beijo!